Olá, amigos. Hoje é 17 de outubro. Eu estou aqui para comentar no canal Mundo 360 as principais notícias da semana que passou, né? E o que foi e o que está sendo notícia esse fim de semana, 16 e 17 de outubro, e o que vem pela frente a partir de amanhã, dia 18. E vou começar, como combinei na semana passada, em 2 vídeos. No primeiro eu comento os veículos de imprensa brasileiros e depois, num vídeo separado, os veículos de imprensa estrangeiros, sempre com as notícias sobre o mundo. E vou começar por uma razão muito bacana, que é esse novo formato do Estadão. O Estadão ficou menor, mas o conteúdo ainda conseguiu ficar melhor, com mais qualidade ainda do que tinha. E com esse tamanho a gente consegue ler o jornal impresso no ônibus, no metrô, numa pequena mesa de bar, tomando um café, na cama, enfim, no avião, sem atrapalhar ninguém. Bom, o Estadão tem muitas notícias internacionais bacanas, mas vou ter que correr porque não dá para comentar todas. E vou começar comentando sobre o avanço dos candidatos radicais na América Latina. Mas radicais tanto na direita quanto na esquerda. Desde que estejam no poder, os latino-americanos estão contra. E essa, digamos, insatisfação, tanto com a direita como com a esquerda, faz com que os latino-americanos comecem a prestar atenção a outros extremistas, contrários àqueles extremistas que provavelmente já estão no poder. Exemplo, na Argentina e no México, onde os 2 presidentes eleitos recentemente são da esquerda, né? E são da esquerda até radicais, perderam nas eleições legislativas recentes para partidos de direita e de extrema direita. Ora, mas recentemente o povo votou na esquerda, né? E elegeram os povos, tanto exemplo, né, do México como da Argentina, votaram, essas pessoas votaram para a esquerda. A esquerda está lá, eles deveriam estar satisfeitos, mas não estão. Houve eleições legislativas recentes e a esquerda, nesses 2 países, perdeu espaço e houve aí um crescimento da extrema-direita. Contrariamente, no Chile e na Colômbia, onde os presidentes são direitistas, são conservadores, nas eleições legislativas, quem ganhou foi a esquerda até mesmo radical. Então, segundo essa matéria do Estadão, há um mal-estar na América Latina relativamente àqueles que estão no poder, seja de direita, seja de esquerda. Então, ai, governo, sou contra, né? Então, seja da direita ou seja da esquerda. E o que significa que não há uma tendência clara da América Latina para a direita ou para a esquerda. A tendência é esse governo que está aí, seja de direita, seja de esquerda, não conseguiu enfrentar as questões da pandemia. A economia já estava ruim, ficou ainda pior. Desemprego, fome, miséria. Bom, as pessoas não estão querendo essa continuidade. Então, chama atenção essa matéria do Estadão para o fato de que há digamos, um enfraquecimento, tanto da direita como da esquerda, desde que esteja no poder, que decorre dos efeitos da Covid, tanto na perspectiva do controle da doença, como na perspectiva das economias. E isso faz com que haja um grande mal-estar por parte dos latino-americanos relativamente a quem está no poder. E isso é muito perigoso, porque se está no poder um partido e há um sentimento contrário a esse partido que está no poder, crescem aí os oportunistas, crescem aí os radicais, aqueles salvadores da pátria que vêm trazendo soluções bem irreais, mas que no momento de desespero as pessoas acabam achando que é a saída. Bom, também eu gostaria, mas não tenho muito tempo de comentar, esse artigo do Mário Vargas Llosa. Nós sabemos que o escritor escreve todos os domingos no Estadão, e nesse domingo ele escreve sobre votar bem e votar mal. E votar bem ou votar mal significa que votar bem significa votar considerando os princípios da democracia e tendo a convicção de que quem vai assumir o poder
de fato está comprometido com esses princípios democráticos, né? Que são as garantias dos direitos fundamentais, a liberdade de expressão, a divisão dos poderes, a manutenção, né, desses poderes de forma separada e autônoma. Enfim, é muito interessante porque ele chama a atenção disso, de que votar bem não significa e não está diretamente relacionado ao poder, ao grau de instrução das pessoas, mas sim ao quanto as pessoas refletiram sobre quem vão botar no poder e qual o real comprometimento dessas pessoas com a democracia, com os princípios democráticos. Vale a leitura, ele traz exemplo dos ingleses, de um lado, que votaram mal no Brexit, se arrependeram, traz exemplo de votação na Rússia, na China, na Nicarágua, ou seja, há votação ali, as pessoas votam, mas será que elas votam bem? Bom, também quero comentar do Estadão, eu já sempre trago essa notícia, mas faço questão de mais uma vez tocar nesse tema, que é a questão dos migrantes brasileiros que tentam cruzar via México a fronteira com os Estados Unidos. Eu já referi aqui, mas gostaria de voltar a esse tema, de que entre outubro de 2020 e agosto de 2021 foram detidos 47 mil brasileiros na fronteira e deportados. Bom, muitos conseguiram ultrapassar, mas 47 mil voltaram. E dessas pessoas que hoje estão caminhando no deserto do México, tentando chegar a alguma das fronteiras dos Estados Unidos, há muitos jovens, crianças, inclusive sozinhas, né, com outros jovens, com o seu irmãozinho, descalças, sem alimento, sem água. Então, eu acho que urge que as autoridades brasileiras reflitam sobre o que essas pessoas estão indo fazer, o que elas não estão encontrando aqui, porque esse desespero de ir embora nessas condições e tentar uma política de manutenção delas aqui e de retorno, né, e de colocação delas em algum lugar, se não no seu estado de origem no Brasil, mas em algum outro estado brasileiro onde possa haver uma chance de trabalho e de sobrevida. Também eu gostaria de mencionar uma matéria do Estadão, estava procurando aqui, mas não achei, mas vai aparecer, que é os investimentos que estão sendo feitos pelos brasileiros fora do Brasil. Diz que é um momento no qual nunca se viu tanto investimento de brasileiros fora do Brasil. Bom, por um lado, é bom saber que brasileiros conseguem ter ainda uma reserva e que procuram investir e o fazem com responsabilidade, onde terão retorno. Eu, pelo menos, folgo em saber que há pessoas que conseguem ter esses recursos e conseguem ser superavitários. Mas, por outro lado, significa uma coisa muito preocupante. Significa que por que esses brasileiros, ao invés de investirem num negócio, ou no seu negócio, no aumento da sua empresa, do seu comércio, do seu varejo, empregando pessoas ou investindo num novo negócio, num empreendedorismo, estão temerosos de fazê-lo e vão guardar o seu porquinho com as reservas num outro lugar. Então, muito decepcionante saber que o Brasil não dá a elas o estímulo para que elas façam circular a riqueza, né? Façam circular o capital e peguem um pouco o que elas têm, ou muito, e ao invés de deixar aqui gerando empregos, melhorando as condições de vida das pessoas, levando as crianças para as escolas, proporcionando planos de saúde a pessoas que precisam, eles acabam indo buscar segurança para o seu dinheirinho fora. Então, vamos pensar autoridades brasileiras sobre isso. Bom, vamos agora à Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo também tem, no fim de semana, é muito rica, né, a Folha de São Paulo com as notícias. Eu separei para vocês, bom, tem muita coisa, mas eu acho que eu separei principalmente essa matéria sobre as mulheres na China, até porque é um artigo longo escrito pela Tatiana Prazeres. A Tatiana Prazeres é uma diplomata
brasileira que escreve para o nosso prazer, embora o nome dela, né, seja Tatiana Prazeres, ela acaba escrevendo para o nosso deleite. Ela é uma diplomata muito competente, hoje está exercendo o seu cargo de diplomata na Embaixada do Brasil na China, em Pequim, e daí, de Pequim, ela escreve semanalmente na Folha de São Paulo, mas essa matéria é uma matéria extra dela, no Caderno Mundo desse final de semana, e que ela escreve sobre as mulheres na China e como as mulheres se tornaram peças-chave na transição tanto demográfica como econômica da China. Segundo a Tatiana Prazeres, 48,7% da população da China, 48%, quase 50%, é formada por mulheres. 688 milhões de mulheres vivem hoje na China. 688 milhões, né? 688 milhões de mulheres na China. Quer dizer, é uma expressão mesmo da força que esse segmento, né, tem na China. 47% dessas mulheres estão entre 25 e 54 anos. E 111 meninos nascem para cada 100 meninas. Então, há uma percentagem muito expressiva de mulheres que estão com outros desafios que não só a família, que é a maternidade. Então, tem diminuído o número de nascimento, né? Tanto que demograficamente a China encolheu. E se ela encolheu demograficamente, há um reflexo na economia, porque há menos gente para trabalhar, menos meninos para trabalhar, e as mulheres têm os seus próprios desafios e nem sempre estão aí para rezar pela cartilha do partido chinês que está no poder. Então, segundo Tatiana Prazeres, as mulheres se destacam hoje na China. Não é possível que nenhum governo, sobretudo esse governo que lá está, o Estado-Partido, né, chamado Estado-Partido Chinês Comunista, não é possível que ele crave as suas estacas de legitimidade sem considerar as demandas femininas e que mudanças vêm aí na história futura da China, tendo em vista a constatação do novo papel das mulheres e o número expressivo delas na população. Também a Folha de São Paulo traz, e eu trouxe, apresentei esse tema na semana passada, que é improvável, a Folha, desculpe, fala em improvável, mas possível saída da Polônia da União Europeia, já é o chamado Polexit, né? Eu já tinha falado sobre isso na semana passada, disse vamos prestar atenção na Polônia, porque a Polônia vem, seja na perspectiva do executivo, seja na perspectiva do judiciário, contrariando decisões da União Europeia, negando a supremacia do direito comunitário europeu sobre o direito interno, e vem aí uma reação da União Europeia que vai desde uma chamada de atenção, né, uma multas diárias, até mesmo uma possível expulsão da Polônia da União Europeia. Ainda que, diferentemente do Brexit, o polonês não quer sair da União Europeia, né? E nós vimos que o plebiscito no Reino Unido revelou que o inglês, depois se arrependeu, mas naquele momento ele queria a saída da União Europeia. Então, é improvável que isso aconteça, da Polônia sair, até porque há essa comoção pública a favor da União Europeia na Polônia, mas o comportamento do governo polonês, que inclusive tem ramificações seríssimas dentro do judiciário e do legislativo, compromete bastante a posição da Polônia dentro da União Europeia. Também quero destacar esse tema que eu achei bastante interessante na Folha de São Paulo, que é o pacto militar entre França e Grécia contra a Turquia. Bom, mas o que isso, um acordo militar entre França e Grécia contra a Turquia? Bom, a gente sabe que isso ameaça a OTAN, né? Porque a OTAN, Grécia, França fazem parte da OTAN. Então, fizeram um acordo separado da OTAN contra a Turquia. Por quê? Porque a Turquia é um desafeto antigo da Grécia.
Então, na verdade, a Grécia faz aí uma aliança contra a França para tentar neutralizar aí a Turquia. A OTAN não gostou nada disso, porque a OTAN, os membros da OTAN, eles se uniram lá no final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, para se protegerem contra ataques externos de países outros que não membros da OTAN. E Grécia, França e Turquia são membros da OTAN. Como é que França e Grécia se uniram contra possíveis agressões da Turquia, que é membro da OTAN? Então, isso levaria a um enfraquecimento da organização enquanto proteção dos seus próprios membros contra ameaças externas. E aqui nós temos um acordo que é de países contra possíveis ameaças de dentro da OTAN. Então, isso pegou muito mal para a OTAN ficou muito desconfortável e vamos prestar atenção no que vem por aí. Não posso deixar de referir que o Globo, que é sempre um jornal muito importante, esse final de semana fala da Colômbia e da onda de violência instaurada na Colômbia nos últimos tempos, lembrando sempre que tem 5 anos, o aniversário de 5 anos do acordo de paz entre as Farc e a Colômbia. Esse aniversário já aconteceu, já tem 5 anos de prazo, né, da assinatura desse acordo de paz. Mas a situação não melhorou. Pelo contrário, esse ano de 21 recrudesceu muito a violência, sobretudo no que diz respeito às milícias ali do tráfico. E a pressão para que o Congresso colombiano regularize todo tipo de uso de drogas, todos. Então, há aí uma verdadeira guerra instaurada, sobre a qual a gente não conversa, dentro da Colômbia. O Conselho de Segurança se reuniu essa semana e mandou um recado para a Colômbia, dizendo: olha, Colômbia, nós estamos de olho no que está acontecendo aí, e se a coisa não melhorar, nós vamos tomar medidas, inclusive, que podem estar relacionadas ao uso da força. Então, o Conselho de Segurança de olho na Colômbia. Colômbia, acordo de paz não trouxe a paz. A briga pela regularização e regulamentação do uso da droga ainda continua no país. Bom, também quero falar do Correio Brasiliense, não falei dele, eu acho que na semana passada, mas esse fim de semana quero referir o Correio Brasiliense, não quero deixar ele para lá. E quero falar sobre um encontro de diplomatas muito importante que aconteceu em Washington, quarta-feira. E o que saiu de interessante desse encontro de diplomatas em Washington na quarta-feira foi que Estados Unidos e Israel subiram o tom contra o regime teocrático islâmico do Irã. Subiram o tom. Disseram: olha, se o Irã, né, não nos mostrar claramente que não está produzindo armas nucleares em Teherã, nós vamos passar da fase de ameaça, de retaliação, de boicote e vamos partir para o uso da força. Então, isso causou um mal-estar tanto para os diplomatas que ali estavam, que são mais, digamos, comedidos, como para o resto do mundo, né? Então, Irã recebeu agora a notícia vinda dos Estados Unidos e Israel de que deverão comprovar que, de fato, não há ali produção de armas nucleares ou o bicho vai pegar. Bom, isso era do Correio Brasiliense. O uso da força, nós sabemos que é a última etapa, depois do uso da força nas relações internacionais, nos métodos de solução de controvérsias, vem a guerra. Bom, a Piauí gostaria de citar, porque a Piauí traz uma matéria interessante e que nos chama a atenção para o fato da diáspora, ou seja, a grande fuga dos cientistas brasileiros, dos pesquisadores para o exterior. Bom, mas isso nós já sabíamos. Bom, mas nunca como nos últimos tempos. E o grande estupim foi o corte que a Câmara dos Deputados fez de 92% dos créditos suplementares à pesquisa, né? Então, houve uma proposta de crédito suplementar à pesquisa, na tentativa de melhorar a pesquisa no Brasil, e desse orçamento a Câmara aprovou, mas cortou 92%, quer dizer, praticamente nada. Os cientistas estão indo embora, porque os poucos que aqui estavam, porque de fato não acreditam que conseguirão continuar pesquisando. Que lástima, né?
Que país é este? Bom, e a Veja, que eu também sempre menciono, ela fala do fim da lua de mel de Joe Biden com lá a população americana. Isso se dá pelas trapalhadas de Joe Biden, e exemplo foram as tropas americanas saindo, né, nós vimos saindo do Afeganistão daquela forma, trapalhadas múltiplas, agora ameaça para o Irã, como eu acabei de citar, e há uma enorme reprovação popular nos Estados Unidos. E, ademais, também há um racha do Partido Democrata, desculpe. Eles estavam, os democratas, uníssonos na eleição de Joe Biden, agora eles racharam. Então, isso significa que Biden não está conseguindo e está obtendo muitas derrotas e não está conseguindo aprovar projetos importantes para o seu governo. Então, a situação de Biden e Kamala Harris é bem difícil, está bem difícil nos Estados Unidos. Bom, na semana passada, alguns me escreveram dizendo que eu não trouxe nenhuma fofoca, nenhuma notícia extra, relações internacionais, para terminar assim esse vídeo um pouco mais alegre. Então, para compensar que eu não trouxe na semana passada, essa semana eu trouxe duas fofocas, né? Duas notícias. Uma delas é a troca das estátuas relativas ao colonialismo europeu no México, em outras cidades latino-americanas e centro-americanas especificamente, mas o México com mais evidência. Então, no México, começaram a troca das estátuas, dos bustos, em homenagem a personagens europeus relativos ao colonialismo, como, por exemplo, Colombo, e essas estátuas estão sendo retiradas, guardadas em algum lugar, e no lugar delas estão sendo colocadas figuras indígenas. E a mais expressiva dessas figuras indígenas, que tomou lugar de um Colombo, de uma escultura de Colombo, que estava numa das vias principais da cidade no México, essa estátua foi retirada e foi colocada essa figura guerreira indígena. Então, isso acontece graças ao esforço da prefeita da cidade do México. A cidade do México tem uma prefeita, né, uma mulher, à frente da prefeitura, e ela, a Cláudia Sheinbaum, ela disse que é muito importante que os mexicanos recordem a sua origem, a sua etnia, e sobretudo também a sua etnia não só vinculada às comunidades indígenas, mas também ao feminino, ao matriarcado, à importância da mulher. E sabe-se que ela é uma forte candidata às eleições presidenciais no México em 2024. Até lá, ela promete povoar a cidade do México, e onde mais ela conseguir, com figuras femininas e que remontem à etnia do povo mexicano. Isso sem desrespeito aos europeus, mas só para lembrar a importância do feminino e do indígena. Também trago uma outra fofoca, uma outra notícia que é bem bacana, que é sobre um filme que estreia essa semana, mas já estreou na Europa, nos Estados Unidos, com a nossa grande atriz brasileira Sônia Braga. É um filme muito bacana que chama Fátima. É um filme sobre fé. É sobre aquelas criancinhas, aquelas 3 crianças que viram na cidade portuguesa de Fátima a imagem da Virgem Maria. A Virgem Maria teria aparecido mais de uma vez lá pelos idos de 1917 para essas crianças. E uma dessas crianças se chamava Lúcia. E depois a Lúcia vai entrar para o convento, vai ser uma freira, uma irmã muito querida e muito importante em Portugal. E esse filme, chamado Fátima, ele é feito por um italiano chamado Marco Pontecorvo. Marco Pontecorvo é um cineasta jovem, ali por conta dos seus 55, 54 anos, mas ele foi diretor de fotografia de importantíssimos diretores de cinema como Antonioni, como Francesco Rossi, e ele tem muita experiência em cinema. E agora se arriscou a fazer seu primeiro longa. Ele tem um olhar político sobre a história da aparição da Virgem Maria, mas ele consegue fazer desse filme um momento inesquecível entre
realismo entre realidade e transcendência. E a Sônia Braga interpreta a irmã Lúcia, já na sua fase adulta. Então está aí, vamos prestar atenção em Marco Montecorvo, porque ele é da safra nova de diretores italianos, e parece que esse filme, pela crítica, sobretudo estrangeira, é um filme extraordinário. E Sônia Braga, mais uma vez, agora conquistando os europeus, né, porque já os americanos já conquistou, parece que deixa lá a sua marca de grande atriz. Então, fiz duas fofocas, que não são tão fofocas assim, mas só para tornar a nossa conversa aqui de domingo à noite mais amena. Bom, eu agora vou para as notícias internacionais num vídeo separado.